nosso pentecostais, né? Nós pregamos as santas sagradas escrituras, né? Ela é corrigida, ela ainda aqui fala, né? Que ela é inspirada, a palavra de Deus era inspirada, né? Então, amados queridos irmãos, continuando aqui o estudo. Então, nós vemos aqui que a nossa teologia, ela é original, né? A palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus, ela é permanente, né? Então, nosso Deus também, ele é imutável, ele não muda, né? Então, o primeiro ponto, subtópico 2, segundo ponto, subtópico 2, perdão. Por que Jesus morreu? Perguntando. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das escrituras: expiação limitada e expiação. Então, a expiação limitada, né, nós vemos que outras doutrinas, né, que fala sobre a expiação ilimitada. E nós cremos na limitação ilimitada, né, que Jesus morreu para todos, não morreu só para alguns, né? E nós vemos aqui a expiação ilimitada. Trata-se da ideia que Jesus morreu para apenas um grupo, restrito das pessoas escolhidas desde a fundação do mundo. Tal pensamento que vem da visão teológica, nosso ver equivocado, baseado numa exigência ruim. Isso acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4, que afirmar que querer Deus, que todos os homens saibam e venham conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Este é um dos exemplos que os personagens bíblicos ele interpreta de modo a ajustarem a sua teologia. Então, aqui nós vemos que outras teologias, né, que fala que Jesus morreu para um grupo de pessoas, né? E nós não cremos nisso. Jesus morreu para toda a humanidade, né? Ele pagou os pecados para toda a humanidade, derramou seu sangue para toda a humanidade, né? Deu vida para toda a humanidade, né? Então, nós como pentecostais, nós cremos, né, na expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, que usaram a Bíblia como fundamento, e essa doutrina que Jesus é o Salvador do mundo, né? Então, ele é Salvador de toda a humanidade, né? Então, o fundamento bíblico, né? Nós como pentecostais, nós cremos na expiação ilimitada, né? E aqui fala, testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E não somente algumas pessoas, a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente mas também pelo mundo todo. Então nós vemos que Jesus morreu para todos nós, morreu por nossos pecados, né? É para nós estarmos lá, né? Pregados naquela cruz, morrendo naquela cruz. Mas Jesus, ele nos deu em nosso lugar, né? Ele morreu para todos os povos, para todos os homens e mulheres, né? E nós vemos aqui, ele é a apropriação pelos nossos pecados, não somente todos, mas todo mundo. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro para todos. Então, por isso que Jesus mandou falar sobre o ID, né? Pregar o evangelho, né? Que é as boas novas, boas notícias, né? Então, amados queridos irmãos, Jesus morreu para todos os pecadores. O terceiro ponto fala o seguinte. Vamos falar sobre duas coisas aqui. A missões urbanas vamos falar dois assuntos, missões urbanas e missões transcultural. Então, amado, vamos falar no terceiro ponto aí sobre esses dois assuntos, amém? Aqui fala, o Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas preocupadas da igreja. O livro de Atos destaca
a obra missionária. Registra as missões de todos os ângulos e mostra que todas as possíveis atividades de missionário, Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele começou a sua viagem missionária, né, em várias cidades, né, como em Antioquia, né, ele pregou ali em Antioquia, né, anunciou o evangelho, né. Então, nós vemos aqui que a evangelização, queridos, é para todos, né, é para todos os povos, né. A evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de ações e palavras. Então, nós devemos testemunhar também pelos nossos atos, né? E testemunhar de Jesus, né? Para anunciar o evangelho, né? Que é boas novas de salvação. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada para as obras sociais. Então, amados, nós vemos aqui que existem duas missões. Missões urbanas, o que é? Através das redes sociais, você pode fazer missões, né? Nas redes sociais, no seu trabalho. Vou pagar aqui, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar mais coisa aqui. No seu trabalho, nos hospitais, na casa de recuperação, dentro do ônibus também, né? Você pode pregar também, né? Mas tem que ser com sabedoria, queridos. Amém? Com ordem e decência. Tudo com ordem e decência. Então, aqui nós vemos que aqui é local, né? É as missões urbanas, né? Como nós estamos passando por esses momentos difíceis, né? Algumas pessoas não podem ir à congregação, né? Tem que ficar em casa, né? Se resguardando por causa do vírus, do coronavírus. Então, eles transmitem os cultos online, pela internet, né? Queridos irmãos, e você também contribuindo para o missionário que está distante também, você também está fazendo missões, né? Você também que às vezes não pode dar a oferta ou a colaboração para o missionário, você está intercedendo em oração, você também está fazendo missões, né? Está anunciando o evangelho. Então, através do trabalho também você pode anunciar, né? Para o seu patrão, né? Para o seu amigo que está ao seu lado trabalhando com você, nos hospitais, que é muito importante evangelizar nos hospitais, queridos, né? Aquelas pessoas que estão doentes, né? Precisando de uma palavra, né? Importante também, né? Na casa de recuperação também, né? Aquelas pessoas que estão se recuperando, né? Dos vícios, né? Então, isso tudo, queridos, é missões urbanas. Agora nós vamos falar de missões transculturais. Essas missões transcultural, queridos, em outros países. Ou os estados, né? Estados também, né? Nós vemos, queridos, que a cultura, né? Aqui está falando transcultural, é a cultura. Cada um tem uma sua cultura, né? Deve ser respeitado, né? Mas nós temos as portas de anunciar a palavra de Deus, né? Falar de Jesus, né? Pregar a palavra, pregar a verdade, né? Anunciar o evangelho. Então,
A missões transcultural é os missionários que pegam, né, nos outros estados, né, pegam em outros países, quantos missionários sofrem, né, como nós vemos na China, né, na China também os missionários são perseguidos para pregar a palavra de Deus, né. Então, queridos, as missões são em todos os lugares, né, são em todos os cantos da terra, né. Então, missões, queridos, está no coração de Deus, né? Ela está no coração de Deus. Vamos continuar aqui. Fala o seguinte: isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada pelas obras sociais. Então, queridos, nós possamos também fazer as obras sociais, né? Ajudar, né, aquelas pessoas que estão na rua também, né, as missões urbanas, né? Anunciar aquelas pessoas, como uma pessoa que está, né, ali na rua, né? Não tem família, né? Não devemos ajudar ela, né? Dar um alimento, dar uma roupa, né? Cuidar daquela alma, né? E continuando aqui. A essas obras são a característica autêntica da igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o fim da rua Azusa, era evangelística e missionária. Até que pensava ao princípio que o dom de línguas era pregar aos pagãos ao redor. Então, a xenolalia, vou colocar duas palavras aqui, que é a glossalia glossolalia, né? Que é um termo grego, glossalia. Aqui fala, queridos, que era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo, em Atos 2 e 4. Esse padrão bíblico é viver na plenitude do Espírito. Nós já falamos sobre a plenitude do Espírito, né? Atos 2 e 4 fala que eles foram batizados com o Espírito Santo, né? Nós vemos que os seus discípulos, eles já tinham o Espírito Santo, né? Ali foi um revestimento, né, do batismo, né, no Espírito Santo, em Atos 2, 4, né? E a outra palavra aqui, né, grega, né, que é a palavra peraí aqui. Que é a palavra xenolalia. Outra palavra grega, né? Xenolalia, né? Isso é a habilidade de falar em uma língua que o indivíduo não aprendeu. Então, essa é a língua que não aprendeu. A glossolalia é uma língua que ninguém entende, né? E a xenolalia é uma língua que não aprendeu. Mas longo esse pioneiros existiu a essa ideia da xenolaica missionária. Mas eles continuaram a obra. Então, aqui nós vemos que a obra missionária é xenolaila, né? É uma língua que não aprendeu, né? Que deve-se aprender, né? Então, queridos, isso tudo é pelo Espírito Santo, né? Não pelo homem, né? Que aprende essas línguas, né? Pelo Espírito Santo, né? As missões, o trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, é necessário ajustar, adaptar a estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo, é técnico. Veja como Apolo introduz a pregação na Antioquia, da prisa para... Então nós vemos que o apóstolo Paulo, eu falei para os irmãos, que o apóstolo Paulo ele pregou na cidade de Antioquia, né? Anunciou o evangelho. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o modo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo que apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Por isso, o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, se fez servo de todos os judeus sem a lei. Então, queridos,
igual eu falei para os irmãos no início aí, né? Cada um tem a sua cultura, né? Então, as missões transculturais, né? Você, né? É um missionário que prega longe, né? E prega o evangelho. Então, as culturas devem ser respeitadas, né? Nós temos livre acesso de falar de Jesus, né? Então, aqui fala tanto para judeu, para grego, né? Então, aqui fala, para ganharmos para Jesus, né? Nosso papel é esse, né? De anunciar as boas novas de salvação. Falar que Jesus o ama, Jesus morreu na cruz, né? Que Jesus tem um plano de salvação, Jesus quer te libertar, né? Então, queridos, também, né, pegar uns folhetos, falar que Jesus o ama. Talvez você não tenha leitura, né? Mas você pode falar que Jesus o ama. Você já está anunciando o evangelho, né? Terceiro ponto, ponto 3. Desafio de hoje. Jesus diz, o campo é o mundo. Ele não diz que o campo é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, nem cidade. É a tua. Jesus nos disse para o primeiro lugar, em Jerusalém, depois. Então, nós devemos pregar em Jerusalém, que é o nosso lar. Depois, na Judeia e Samaria, né? Pregar também no local, né? Que é as missões urbanas, né? Pregar na Judeia e também na Samaria, que é os 4 cantos, ou em outros lugares, né? Em outros estados, né? E pregar também em outros países, né? Mas isso é a obra do missionário. Talvez você não pode pregar longe, mas você está intercedendo para aquele missionário, está contribuindo, né? Você está anunciando o evangelho, está fazendo missões, né? O trabalho, querido, não é só para o missionário, para o evangelista, é para todos nós, né? Então, é um desafio muito grande, né? De anunciar a palavra de Deus, né? Você deve estar preparado, né? O missionário, mesma coisa, né? Ele, para anunciar, ele deve ter intelectual, deve estar espiritual, né? São os básicos de um missionário, né? Ele deve ser espiritual, né? Deve se preparar para, né? Desafiar, né? O campo, né? Aqui fala que o campo é Jerusalém, nem Judeia, não é Jerusalém, nem Judeia, nem Roma, e nem cidade, é a tua. Então, nós vemos, queridos, é o desafio do missionário, né? Ele tem um bom caráter também, né? E ser espiritual, né? Se preparar, né? Para poder desafiar, né? Anunciar a palavra com ousadia, né? Como Filipe fez, né? Anunciou ali em Samaria com ousadia, mesmo ser perseguido por Saulo, né? Mas ele venceu e Saulo também se converteu e tornou-se o apóstolo Paulo, né? E continuou anunciando a palavra de Deus, né? Isso fala simultaneamente do contrário. O evangelho, né, que é boas notícias e boas novas, estaria ainda em Israel. Confirmar que estaria ainda em Israel, pois Jesus me disse, porque é verdade vos digo que não acabarei de correr a cidade de Israel sem que o Filho do Homem venha. Então, queridos, o Senhor nos manda, né, anunciar a palavra de Deus. Conclusão, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas são o poder de salvação para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas não é necessidade de alguém levar essa mensagem de vida. Já de 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem, ele continua sendo cada dia uma mensagem nova. Então, queridos, a palavra de Deus, né, em todo momento, ela não mudou, ela continua a mesma, né? Então, queridos, nós devemos anunciar o evangelho, né, para todos os povos, né? Ganhar almas para o reino de Deus, né? Porque o Senhor, né, nos ordenou, né, ganhar frutos, né? Anunciar a palavra dele, né? Falar que Jesus é o único Salvador, amém? Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Estarei orando para todos vocês. Espero que vocês gostem, né? Deixa aí seu joinha, amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na tua presença. Te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Pai, sobre a evangelização. Senhor, que nós possamos pregar o teu evangelho, se anunciar que Jesus está voltando, Pai. Senhor, essa
Esse compromisso, Pai, não é só dos evangelistas, dos missionários, esse compromisso é da igreja, é para mim também, Senhor, é para todos nós, Pai, anunciar a Tua palavra, Senhor, como em Marcos 16:15, fareis por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que nós possamos pregar, ganhar frutos, Pai, ganhar almas para Ti, Senhor, porque o Senhor está voltando, Pai, sabemos que nós estamos passando por momentos difíceis, meu Deus, ó Deus, abençoa cada vida, Senhor, cura as enfermidades, Pai, restaura a nossa vida, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, orar e buscar Te se humilhar diante de Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, Pai. Ó Pai, nós vemos que a Tua palavra diz, esse meu povo que se ama pelo Teu nome, me buscar, Senhor, aleluia. E se convertir dos seus maus caminhos. Ah, Senhor, eu virei do Seu, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Sara a nossa terra, meu Deus. Sabemos que nós passamos por momentos muito difíceis, Pai, mas o Senhor está presente com nossas vidas, o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nos abençoa. Amém. Que Deus abençoe a todos.